Será que alguém tem razão para odiar? Principalmente odiar uma pessoa que está supostamente fazendo o bem. Odiar alguém que está bem, certo ou errado, tentando agradar a Deus. O fato é que é uma realidade. Nós vemos no meio evangélico muitas vezes trocas de palavras odientas. E hoje, nos 3 versículos que nós vamos estar lendo da palavra de Deus, nós vamos ver um grupo de pessoa que odiava tanto a Jesus que o desejo em seu coração e expresso por palavras era de matá-lo. Então eu convido você ao livro de João, o Evangelho de João, onde nós estamos a cada segunda, quarta e sexta, caminhando neste devocional, neste livro, e vamos estar lendo 3 versículos do 16 ao 18 do capítulo 5 de João. Portanto, João capítulo 5, versículo 16 a 18, e eu quero aproveitar e desejar um feliz dia para você, se você estiver assistindo já mais para o fim do dia, um feliz fim de dia para você e saudar a você com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Portanto, João capítulo 5, versículo 16 a 18, o texto diz o seguinte: E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eu quero trazer à tona uma realidade aqui que às vezes a gente não para pensar. É muito fácil para nós, lendo a Bíblia, julgarmos negativamente, taxarmos fariseus de pessoas, enfim, contrárias a Jesus, contrárias a tudo que é bom. Mas eu quero lembrar a você que o próprio apóstolo Paulo era alguém que perseguiu aos seguidores de Jesus, querendo matá-lo. Na verdade, quando ele estava a caminho de Damasco e ele se encontrou com o próprio Jesus no caminho, ele tinha conseguido carta, né, dos seus superiores exatamente para isso. Ele arrematava, ele matava, colocava nas prisões, enfim, uma perseguição de morte. E por que o ódio de Paulo? Qual era a razão no seu coração? É porque ele, conhecendo a lei dada a Moisés, o Deus da palavra, e entendendo que aquilo que ele estava fazendo era ser fiel a tudo que Deus houvera revelado, ele odiava tudo que era contrário a Deus, qualquer outro charlatão que aparecesse, levando seguidores após si, novas religiões ou mudanças, não é? Enfim, seduções do seu povo, do povo de Israel, para ele era muito forte. Nós reconhecemos que Paulo, ele era um homem extremamente zeloso, e ele, depois dando o seu testemunho, já agora convertido, ele diz: eu era extremamente zeloso pelo judaísmo. E ora, Jesus aqui, neste capítulo 5 de João, acabou de curar num sábado. E você pode dizer, mas qual é o problema? Ele tinha um porquê e etc. Jesus é o Senhor do sábado e tal. E você pode dar uma série de explicações teológicas, enfim, e etc. O fato foi que a pergunta fica: por que não curou em nenhum outro dia? Este mesmo homem não estaria lá outro dia? No mesmo alpendre, esperando pela cura da mesma maneira? Mas Jesus curou-o num sábado. E isso enfurecia os judeus, porque, sendo seguidores da lei de Moisés, o sábado era sagrado. Claro que entre nós, Jesus jogou na cara muitas vezes deles: vocês fazem coisas que não deviam fazer sábado, e tem pena de um animal e não tem de uma pessoa. Tudo bem, mas vamos tirar isso à parte. Vamos olhar para a realidade. A realidade é que Jesus podia ter escolhido outro dia, mas aprouve a ele, por qualquer também razão, fazer no sábado. E esta era a ira dos judeus. Por que quebrar o sábado? Por que fazer isso no sábado? E por causa disso eles odiavam a Jesus, porque era alguém que estava, não é, quebrando, maltratando, desfazendo daquilo que era mais precioso para eles. Mesmo que eles falhassem, vamos fazer uma semelhança com a gente? Eu acho que isso é muito justo. Nós seguimos o caminho da palavra de Deus, mas quem de nós é perfeito?
Então, se alguém que vem de fora falar mal deste caminho, desta palavra, desfazer dela, inventar coisa nova, modismo, e começar a seduzir as pessoas da nossa igreja, da nossa fé, da nossa denominação, nós vamos ficar com muita raiva, nós não vamos aceitar isso facilmente, pelo contrário. Então era este o sentimento, não é porque eles necessariamente eram perfeitos, mas o sábado era lei de Moisés, era lei de Deus. E este Jesus, este que chegou ali, tudo bem, quem é você? É profeta? É o que é? Enfim, ele estava começando a dizer aquilo que ele veio, aquilo que era, mas ele era um homem. Para a visão de quem andava com ele, Jesus era um ser humano, um homem que andava ali em Jerusalém, na nação de Israel. Amém? Essa é a primeira coisa. Mas para além de fazer isso que diz o texto, eles queriam matá-lo por causa disso, porque repetidamente o fazia. Agora, para além disso, Jesus abre a boca respondendo a estes judeus, comparando-se com Deus Pai, dizendo que Deus, ele diz, meu pai trabalha até agora e eu também. Espera aí, você é um homem, porque isso para os judeus é uma blasfêmia. Que homem pode se dizer Deus ou filho de Deus? Se alguém dissesse, nem se usava a expressão, a palavra, eu sou, por exemplo, era separada para a pessoa de Deus, havia colocações sobre o nome de Deus, toda especial na cultura, na religião judaica. E agora esta pessoa que estava ali falava de Deus como se fosse o seu pai mesmo, como se ele viesse de lá. E assim fazendo, se colocava no mesmo patamar como um Deus. Ou seja, em determinada religião a gente chamaria de um sacrilégio. Em outra religião, deles mesmo, era uma blasfêmia. Então havia razão para odiar a Jesus. Por quê? Porque ele estava blasfemando da fé do Deus de Israel. O único parênteses que eles não tinham conhecimento na hora, e nós o temos, é que ele era isso que ele dizia. Ele podia, ele era o Senhor do sábado, aleluia. Ele ali estava ensinando uma realidade que não estava patente aos olhos daquelas pessoas. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o enviado, o Cordeiro perfeito. Ele era verdadeiramente Deus encarnado, o Verbo encarnado. Mas fora desta realidade, de fora, aqueles judeus tinham razão. Mas razão para odiar? Talvez sim. Por quê? Porque aquela pessoa estava fazendo o contrário ao mais importante que eles tinham religiosamente das coisas de Deus. Suficiente para querer matá-lo? Num certo sentido, sim, porque a gente vai ver que Paulo tinha esse mesmo sentimento. Veja. No entanto, nós, agora que vivemos em Cristo, que também temos um evangelho para defender, que também temos raiva ou temor ou zelo por alguém que possa vir distorcer este evangelho, ensinar coisas falsas, enfim, dizer-se coisas, por exemplo, profetas que não são profetas e se colocam, né, como grandes maravilhas de Deus, que Deus opera com eles, toda essa parafernália que hoje nós vemos espalhado no mundo evangélico, né, que não é verdadeiro. Mas a questão é, será que há razão para odiar? Ora, havia razão para eles odiarem a Jesus? Em parte, sim. Mas Jesus era Jesus e ninguém mais pôde ser. O ponto é que ele estava representando a autoridade do Pai. E a pergunta vem agora para a nossa realidade. A quem a gente pode odiar nesse sentido? Bom, odiar mesmo a ninguém, porque a nossa batalha, ela não é humana, ela não é contra a carne e o sangue, ela é espiritual. Ainda que nós devemos defender a nossa fé, nós devemos fugir do mal, nós devemos não abrir os nossos olhos, nem a nossa família, a estes enganos e falar a verdade, tudo bem. Mas acontece algumas vezes que nós sentimos um sentimento semelhante ao dos judeus, com uma causa semelhante à deles. Como assim, irmã? Jesus era o Filho de Deus.
E algumas vezes a gente tem ódio de alguém que, assim como Jesus representava a autoridade do Pai, aqui na Terra também representa a autoridade do Pai. Não, como Jesus não existe ninguém, eu sei. Mas Deus deu à igreja do Senhor Jesus e ao ministério, ao pastor, enfim, uma certa autoridade. E há circunstâncias que, no exercício dessa autoridade, nós, nessa história, nos tornamos vítimas. E muitas vezes, neste momento que nós somos exortados, no momento que nós somos talvez impedidos de um cargo ou tirados dele, enfim, qualquer coisa que possa estar em questão uma autoridade dada por Deus e a nossa pessoa, nós podemos ser levados a ter esse sentimento de ódio, raiva, não aceitar aquilo. Isto pode acontecer. Talvez nunca aconteceu com você, talvez possa, ou não possa ter acontecido comigo. Mas o fato é que há uma possibilidade. Você está conseguindo imaginar isso comigo? Se aconteceu com você, com certeza você sabe. Conhece bem este sentimento. A gente tem ódio. E é normal, biblicamente até fala que quando a gente é repreendido, toda repreensão, a palavra diz, né? Quando ela é aplicada, dá esta força, este surto, né? Mas os frutos dela, quando nós digerimos e aceitamos e nos submetemos, os frutos são frutos de justiça. No entanto, algumas vezes acontece que o nosso ser, o nosso ego é levantado com ódio. Nós talvez não tenhamos coragem, nem seja parte da nossa cultura hoje, como era da época, querer matar, mas gostaríamos que essa pessoa não tivesse mais o cargo, gostaríamos que alguma coisa ruim acontecesse com ele ou com ela, né? Queira ou não, é um sentimento de ódio. Agora a pergunta é, será que é válido? O que esta pessoa fez verdadeiramente para que nós odiássemos? Será que é justo esse ódio? De Jesus, eu digo, humanamente parecia, mas o problema é que Jesus era o Filho de Deus. E olha, aqui entre nós, ele já estava começando a falar isso, então era questão de crer ou não crer. Claro que eu entendo e expus aqui claramente, era muito forte o que Jesus falava para o povo de Israel. Glória a Jesus. Ainda que Deus dava sinais, Deus comprovava que ele era o Filho de Deus, que ele era enviado de Deus pelos muitos sinais e maravilhas, tema, inclusive, deste Evangelho de João. Outras vezes nós sentimos ódio por outra pessoa que tem alguma autoridade sobre nós, às vezes nós ressentimos a santidade de alguém e a gente diz, para que tanto? Isso não é o caso, não vale a pena, isso é para se mostrar santo demais, e nós julgamos isso, né? Determinadas colocações espirituais na igreja, que, enfim, às vezes aparenta esta pessoa está se colocando numa posição superior, ou está diferente de nós, daquilo que nós pensamos ou entendemos, e nós não aceitamos a posição daquela pessoa. Né? Vamos colocar mais um exemplo assim, mais do nosso nível de um para o outro. Para aquela pessoa ser santo e ser separado por Deus, não só pode ser, por exemplo, o tempo que a pessoa venha estar na igreja, esteja em todas as reuniões de oração, ou o seu porte de cabelo ou de roupa, e que nós pensemos ou sintamos diferente. Muitas vezes a gente tem ódio desta pessoa, porque esta pessoa expressa isto que para você ou para mim não seja uma realidade. E aí a pergunta volta à mesma que a judeu eu quero fazer para nós. É lícito? Podemos ter ódio, alimentar este ódio? Temos razão verdadeiramente para odiar? Aí a pergunta vem, esta pessoa, o que é que está fazendo, por favor? Será que esta pessoa está odiando a você, maltratando a você, incriminando a você, ou será que ela está tentando agradar a Deus? Será que ela está sendo aquilo que Deus pede dela para ser? Será que aquele pastor está sendo injusto com você, ou será que ele está obedecendo a voz de Deus na sua vida porque está expondo uma realidade minha e sua que está fora do padrão diante de Deus? Em todos os casos, para um lado ou para o outro, eu hoje gostaria de trazer para o meu coração, levar desta meditação e desta mensagem, duas realidades. Primeira é que há uma possibilidade de eu sentir isso, eu sou humana. Mas a segunda coisa é que neste momento que eu chegar a sentir,
Eu devo julgar se é justo e eu quero apelar para aquilo que eu chamaria da opção de Gamaliel. Aleluia. Qual é a opção de Gamaliel? Quando uma vez aconteceu esta conversa sobre Jesus perto de Gamaliel, Gamaliel trouxe uma sugestão muito sábia, muito sensata. Ele disse, olha gente, muitos outros já apareceram tentando assediar o povo nosso. Esse Jesus não é o primeiro. Agora tem uma coisa, Deus é Deus, ou nós cremos que Deus é Deus, ou nós não cremos. Digo em minhas palavras, com certeza não foram estas a palavra, mas o mesmo sentimento. Glória a Deus. E o que ele disse então? Se for de Deus, se não for de Deus, esse Jesus vai passar assim como os outros passaram. Vai ser um vento que vem e vai. Nós permanecemos na fé, nós permanecemos ensinando a palavra como é, nós permanecemos aonde nós estamos, ensinando o povo, enfim, tudo continua como está. Se isto for um vento qualquer, vai passar. Se esse é um charlatão, ele vai acabar sendo exposto. Não se preocupem. Vamos só fazer a nossa parte, aquilo que é de Deus. Nós não precisamos matar, nós não precisamos odiar. Aleluia. Vamos colocar na mão de Deus e observar. Agora, se ele for realmente da parte de Deus e nós odiarmos e queremos matar e até matarmos e fizermos mal, nós vamos estar lutando contra o próprio Deus. E esta é a pergunta que eu quero guardar no meu coração. Quando este irmão, esta irmã mostrar tal santidade, e eu talvez me incomode porque eu não entenda assim, eu não me escandalizo com isso ou com aquilo, o que ele está fazendo contra mim? O que ela está fazendo contra mim? Mesmo que tenha chegado a mim e colocado, qual o problema? É a colocação da pessoa. Será que é um ódio? Será que é um... Não, a opção de Gamaliel é, olha, se for do homem, um dia ela vai entender. Um dia ele vai crescer. Agora, se for de Deus e eu me levantar, e eu levantar o ódio, e eu guardar este rancor, e você sabe, eu sei, você sabe, que este tipo de sentimento só cresce e nunca morre sozinho. E enquanto as pessoas do lado de fora usam mecanismos de psicologia e mecanismos e etc., de pensamento e etc., etc., para nós, resta perdão, o sangue de Jesus e muitas vezes o jejum para livrar de uma seta, de uma raiz de amargura, de ódio como essa. Então, brincar com este ódio não é coisa boa. Então, se acontece uma reação dessa, um sentimento que a gente tenha contra um pastor, contra um irmão, contra uma irmã, né, por algo... como dos judeus, que talvez nos nossos olhos, para os judeus, Jesus estava blasfemando. Muitas vezes, para os nossos olhos, o que ele fez foi injusto. O que ela está falando não faz sentido. E nós em nós mesmos temos justiça na mão. Mas a pergunta é, será que é mesmo assim? Ou será que verdadeiramente este Jesus é o Filho de Deus? Ou será que verdadeiramente esta voz pastoral era de Deus? Ou será que verdadeiramente aquilo que a irmã vê desse jeito é como Deus vê desse jeito? Aleluia! Então a opção de Gamaliel diz, não julgue, não mate, não deixe este sentimento crescer. Espere no Senhor com temor, perguntando, Senhor, porque se for teu, eu não quero estar lutando contra ti. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus não só vai nos ajudar a impedir este ódio, esta raiz de amargura crescer em nós, vai nos ajudar a ver a verdade. Aleluia! E se este Jesus era Deus, alguns desses um dia, em breve reconheceram e foi seguidor de Jesus. E nós estaremos em paz com o nosso pastor, com o nosso irmão, e o ódio não vai existir, mas o amor e a graça de Deus continuará reinando em nossos corações e no meio da igreja de Deus. Deus abençoe você com esta palavra tão gloriosa. Eu saio daqui deste dia, dessa meditação, animada, feliz, regozijante, pedindo ao Espírito Santo que sempre me lembre da opção de Gamaliel. Amém.